Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje um vídeo de entrevistas. A gente vai entrevistar aqui o André Mazetti, que é o gestor dos fundos imobiliários líquidos da XP Asset Management. Ele é o responsável por vários fundos imobiliários que vocês já conhecem, mas principalmente pelo Maxi Renda, o MXRF11, um fundo aí que já passa de 500 mil de cotistas, então provavelmente você deve ser cotista desse fundo. Então, se você é cotista ou não é, mas está querendo conhecer, querer entender um pouquinho mais sobre ele, acompanha aqui essa entrevista que o André vai matar aí muitas dúvidas da galera. André, seja muito bem-vindo e muito obrigado pela tua disponibilidade. Olá, Noji, muito obrigado por me chamar. Vai ser um prazer esse bate-papo aí ao longo dessas horas aí, desses minutos. Vamos tentar esclarecer aí todas as dúvidas do Maxi Renda, que de fato é um fundo bem complexo, mas tenho certeza que vai ser bem interessante, bem fácil aí de entender cada detalhezinho, cada dúvida, e vamos em frente. Beleza. E André, assim, eu acho que vale a pena a gente começar com uma apresentação, porque, afinal de contas, a XP Asset é uma casa muito maior do que só um ou dois ou três fundos. E, claro, você também tem uma história, você não está nesse mercado de hoje, então, se você puder fazer uma apresentação rápida aí do que é a XP Asset Management e de quem é o André, eu acho que já vale aí para a gente poder começar esse bate-papo. Legal, vamos lá. Bom, primeiramente, me apresentando, para quem não me conhece, eu sou o André Mazetti, estou na XP Asset há 6 anos. Atualmente, eu sou o gestor responsável pelos fundos imobiliários de papel, fundo de fundos, né, imobiliário e crédito agro. Antes da XP Asset, eu passei pela gestora da RB Capital, antes também passei pelo Family Office da turma da Ambev, então trabalhei com Jorge, Beto e Marcel Teles, que são referências no mercado, e praticamente comecei a minha carreira em 2003 no back-office, né, em contabilidade, e antes de entrar no Family Office da Ambev, eu passei também pela Deloitte. Então, basicamente, né, eu atuo na gestão de fundos listados, né, desde 2012, são mais de 10 anos aí nesse mercado de fundos imobiliários. Perfeito. E a XP Asset, o que é a XP Asset? Bom, vamos lá. Apresentando a XP Asset, é uma gestora do Grupo XP, são mais de 16 anos de história, né, com mais de 140 profissionais, temos algo em torno de 3 milhões de cotistas, boa parte dessa base de cotistas vem dos fundos imobiliários da casa, só no Maxi Renda, como você comentou, Nod, são mais de 600 mil cotistas, para ser mais preciso, são quase 640 mil cotistas. Isso dá, fazendo uma analogia aqui, quase 8 Maracanãs lotados, né? E basicamente, XP Asset tem 11 estratégias de gestão, né? XP Asset é uma das gestoras mais completas do Brasil, sempre costumo dizer isso. Basicamente, nós temos aí todas as alternativas de investimento cobertas no país, a gente tem aqui na XP Asset. Isso dá um diferencial muito grande aqui para a gente, em termos de sinergia, troca de informação, de conhecimento, originação, enfim. É uma gestora que é basicamente dividida por 3 grandes blocos, né? Sendo o primeiro grande bloco os fundos líquidos, né, que foi de onde nasceu a XP Asset lá em 2006, que são basicamente os fundos que recebem investimento e resgate a qualquer momento, por isso que esse conceito de fundos líquidos, e são os fundos de renda fixa, os fundos multimercado macro, renda variável, etc. O segundo bloco são os fundos alternativos, né, a gente vem se consolidando com uma gestora muito forte aí nesses alternativos, são praticamente fundos como os nossos fundos imobiliários, fundo agro, private equity, venture capital, fundo de infraestrutura, special situations, enfim, é uma grade bem completa, tá? E o terceiro grande grupo são os fundos que a gente chama de passivo e indexados, então a ideia é replicar, por exemplo, um benchmark específico, e o fundo ficar atrelado a um Ibovespa, atrelado a dólar, a ouro, CDI, etc., então, esses são os 3 grandes grupos, né, de blocos que a gente tem aqui na XP Asset. E só para fechar aqui a apresentação da gestora, falando do nosso mercado de fundo imobiliário, vários dos fundos que tem aí no mercado são bem conhecidos, né, são o que a gente chama de flagship. Então, nós temos o XPCI, temos o próprio Maxi Renda, que vai ser aqui
a pauta de hoje. Temos o nosso FOF, que é o XP Selection, né, o XPSF11, temos o XP Log, XP Industrial ali na classe de galpão logístico, na classe de hotéis temos o XP Hotéis, né, o XP HT, na parte de corporativos tem o XP Properties, né, que é o XP PR, XPCM, temos o XP Malls também, que é um flagship ali da indústria de fundos imobiliários de malls, entre outros, né? E no agro mais recente, né, temos o XPCA e o XPAG. Então, é uma sopa de letrinha, né? Mas esses são os fundos aí que nós temos dentro aqui do guarda-chuva de imobiliário /agro, que fica aí debaixo do nosso guarda-chuva. Perfeito. Então, assim, até para poder separar quem tá com quem, né? Porque tem você, tem o Carrás, etc. Sob o teu guarda-chuva, assim, hoje tem, então, o Maxi Renda, os Agros e o Selection, tô correto? E o XPCI. E também o XPCI. Bom, tem um bocado de coisa aí, você e tua equipe certamente tem um bocado de trabalho. E imagino que um dos que mais deve dar trabalho, principalmente nessa relação de investidores, esse contato, etc., vai ser o Maxi Renda pela quantidade de cotistas. Então, vamos falar um pouquinho dele. Assim, é um fundo que tem aí já um pouco mais de 10 anos de existência, né? Já estava aqui antes de muita gente sequer estar no mercado de fundos imobiliários. Então, assim, vale a pena apresentar um pouquinho desse racional, do histórico dele. Então, o que é o Maxi Renda? Para que ele foi criado? Qual é a história dele? Como é que ele chegou a ter, então, mais de 600 mil cotistas? Não, legal, vamos lá. Apresentando aqui, então, o Maxi Renda, eu vou tentar, Nod, fazer uma história longa curta, mas já adianto que é difícil, porque o Maxi Renda é um fundo, como você falou, antigo, né, mais de 10 anos de vida, e também é uma história super interessante. Eu gosto bastante de falar aqui da história do Maxi Renda. Bom, o fundo nasceu em 2012, né, ele começou a ser negociado na Bolsa em 2012, o Maxi Renda surgiu no início, né, do primeiro boom de fundos imobiliários, em uma época em que o mercado de fundo imobiliário era pouco desenvolvido, essa que é a verdade, e só tinham fundos com características menos atraentes, vamos dizer, ou seja, eram fundos com portfólio pouco pulverizado e riscos de crédito de locatário bem concentrados, né, os famosos, a gente sempre fala isso, os monoativo e monousuário, ou quase isso, né, e o patrimônio líquido desses fundos eram bem baixos, né, e como consequência a liquidez em bolsa eram muito, muito baixos, né, muito diferente do que a gente vê, felizmente, hoje, em que os fundos imobiliários são super líquidos e tem liquidez maior do que muita ação na bolsa, né. Então, o Maxi Renda nasceu nessa época e também não era diferente, era um fundo, entre aspas, sem graça, né, porque, né, enfim, já trazia ali uma cara diferente, porque foi um dos primeiros, se não o primeiro, fundo multi-estratégia, né, ou seja, o fundo nasceu com 3 mandatos, então, basicamente, alocar risco em Fund of Funds, em CRI, mais voltado para o High Yield, né, High Yield, para quem não está familiarizado, é aquele tipo de CRI que tem um risco mais elevado e, por consequência, mais retorno, né, e a terceira estratégia, desenvolvimento imobiliário. Mas entre 2012, quando o fundo nasceu, até 2016, né, que foi o ano que eu assumi ali a gestão do fundo, o Maxi Renda definitivamente não teve boas experiências nessas 3 estratégias, teve problema ali, basicamente, todos os books, né, então, por exemplo, no book de CRI, tinham alguns ativos com problema de inadimplência, porque eram operações, como eu expliquei, com mais risco, né, no book de desenvolvimento tinha uma única exposição em um ativo também que não era tão interessante, e no book de FOF tinha basicamente fundos com custos bem elevados, bem acima do valor de mercado. Então, quando eu assumi a gestão do fundo, né, o fundo aproximadamente tinha 250 milhões de patrimônio líquido, nós fizemos uma primeira reforma no produto, né, no fundo, que foi aproveitar o book de Fund of Funds do Maxi Renda, que tinha ali uma posição de aproximadamente 16% no XP Gaia, que era outro fundo da casa, que era um fundo puro de CRI, né, e boa parte do portfólio era o CRIs que o Maxi Renda também detinha, né, no portfólio. Então, nós fizemos uma incorporação do Gaia no Maxi Renda, né, e ficamos com um fundo com 330 milhões, ou seja, um fundo mais parrudo. A gente aproveitou a Assembleia para aprovar essa incorporação,
para fazer uma reforma no regulamento do fundo, como a própria política de investimento, que é a política que a gente carrega até hoje. Então, nós investimos bastante tempo para resolver os problemas que o Maxi Renda tinha naquela época, isso há 6 anos atrás, né, os ativos mais estressados, e a gente começou a fomentar o book de desenvolvimento imobiliário com investimentos em permutas financeiras. Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre essa estratégia, que são operações bem rentáveis, e o time que havia ingressado comigo na XP há 6 anos atrás, também tinha muita experiência na gestão desse tipo de ativo. Então, no movimento de junção desses dois fundos, né, do Gaia pelo Maxi Renda, nós tivemos que, o que a gente chama de splitar, né, as cotas, mudando da base R$100 para R$10. Essa é uma dúvida que muita gente tem, por que a cota do Maxi Renda passou a ser R$10. Então, é isso que eu vou explicar agora. A gente fez isso para reduzir as sobras dessa relação de troca dos cotistas do antigo Gaia, que deixaram de ter cotas do Gaia para ter cotas do novo Maxi Renda, né? Do novo Maxi Renda maior incorporado. E nessa relação de trocas, né, que eu comentei, sobraram frações de cotas em que foram unificadas em si para juntar cotas inteiras e levadas a leilão na bolsa e pagar os cotistas do Gaia. Então, com isso, na base 10, essa diluição do cotista ela seria muito menor do que se fosse na base 100. Então, por isso que a gente criou esse conceito de base 10, que até então acho que foi um pouco inovador, mas ao mesmo tempo não teve um objetivo de transformar o Maxi Renda mais líquido. Foi meio que uma consequência de uma estruturação que a gente fez no Maxi Renda. Então, eu acredito que na base 10, né, permitiu o acesso ali de muitos investidores a essa classe de ativos, sobretudo investidores menores, né, e associado a uma boa gestão ao longo dos últimos anos, acho que fez com que o Maxi Renda alcançasse ali a base de cotistas ali, de mais de 600 mil cotistas, como eu falei, que é a maior base da Bolsa, isso pegando a database de 31 de agosto. Então, ao longo dos últimos 6 anos, após o início das reformas feitas no fundo, nós fizemos um choque de gestão, né, em que a primeira mudança significativa foi o que a gente chama de turnaround, né, da carteira, ou seja, a mudança toda da carteira. Então, a gente passou a alocar o fundo em operações com melhor risco de crédito, que, por consequência, tinha um carrego menor, né, uma taxa menor, mas além de não ter problema de inadimplência, né, porque a gente deixou de investir no high yield, como eu falei, para investir em high grade, que são operações com risco de crédito muito melhor, a gente passou a ter ativos mais líquidos na carteira. Isso nos permitiu a fazer uma gestão ativa dos CRIs. O que significa isso? Vender esses CRIs no mercado secundário, com o objetivo de gerar um ganho de capital para o Maxi Renda, né, e, por consequência, para os investidores. Então, ao longo do tempo, né, passamos a ter um portfólio majoritário em high grade, com esses upsides, né, com essas vantagens de fazer trades de CRI. E no book de FOF, né, de 2016 até 2020, ali mais ou menos, né, a gente viu um movimento de queda de juros, movimento oposto do que a gente viu aí super recente, e esse movimento começou a fazer com que o nosso book de FOF tivesse uma valorização, e a gente passou a vender essas cotas que o Maxi ainda tinha para alocar em operações mais estratégicas, né? Então, basicamente, a gente fez também um choque de gestão também em todos os books, né, inclusive no de FOF. E, por fim, aqui no book de desenvolvimento imobiliário, a gente fez alocações de permutas financeiras, só que projetos só em São Paulo, né, com elevados retornos ali, e a gente limitou, né, a 20% do patrimônio líquido do Maxi Renda em alocações de permuta financeira, que no final do dia são operações que têm mais risco, né, naturalmente. Então, com isso, o fundo foi criando a cara que a gente tem hoje, né, e após 5 emissões de cotas na minha gestão, das 7 que o Maxi Renda já teve, a gente chegou ali com um patrimônio líquido de 2 bilhões e 300 de tamanho, né. Então, só fechando, né, hoje, o que tem dentro do Maxi Renda? A gente tem 75%, né, pegando aqui uma foto mais recente, 75% do patrimônio líquido em 60 CRIs, ou seja, extremamente pulverizado, que é muito bom, né, para o conceito aqui de crédito, 10% em permuta financeira, né, por meio de 17 permutas. A gente vem reduzindo esse percentual de permuta, mas adiante a gente fala um pouquinho sobre isso, e ali 15% em FIIs,
mas FIIs mais estratégicos, mais oportunísticos, né, formados ali por club deals. Então, esse é um pouco da apresentação do Maxi Renda. Como eu falei, desculpa, eu acho que eu falei demais aqui, mas tentei encurtar um pouco essa longa história do Maxi Renda. Não, com certeza não falou demais. Na verdade, é uma história longa, é um fundo que tem mais de uma década, né? Poucos fundos têm mais do que uma década, né? A maioria surgiu de 2012 e depois daquele boom de 2018, né? 19, alguma coisa assim. Então, long story short, você tem que fazer uma história longa, ser encurtada e, obviamente, tem que ser didático, e você, claro, tem uma didática fantástica e consegue explicar muito bem isso. Então, assim, já que você já falou sobre essa composição, de que hoje é mais ou menos 75% ali de CRIs, 10% de permutas, alguma coisa de caixa, alguma coisa de FOF, claro, eu não posso te perguntar um guidance, eu não gosto desse termo, acho que ele é muito formal e pode gerar uma interpretação errônea, mas, assim, hoje, por exemplo, se o Maxi Renda, sei lá, fizesse uma nova emissão ou brotasse um dinheiro mágico na conta do Maxi Renda, hoje, como é que estaria, assim, o teu coração? Aumentar a parte de CRI, aumentar permuta, reduzir CRI, explorar mais o book de FOF, digamos, se você tivesse liberdade de fazer qualquer coisa com o portfólio e dar um Alt Ctrl Del e começar ele de novo. Aonde está teu coração hoje na composição ideal, mágica, perfeita do Maxi Renda? Ótima pergunta, Nod. Acho que aqui dá para ser bem transparente, porque a gente já vem falando isso que eu vou comentar através dos nossos relatórios mensais, e nos nossos calls trimestrais também, que isso fica tudo gravado no site, na internet, etc. Então, dando um passo atrás, né? O Maxi Renda tem um grande guidance, que a gente inclusive fala isso nos relatórios mensais, que é o seguinte: 80% do patrimônio líquido a gente gostaria de ter alocado em CRIs, né? Esses CRIs que a gente vem alocando ao longo dos últimos 6 anos, e 20% em permuta financeira, que são operações que têm um pouco mais de risco e bastante retorno. Só que acontece, a gente vem mudando, e aí eu também posso ser bem transparente, porque isso, para quem acompanha o fundo há muito tempo, consegue ver que ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos 12 meses, a gente vem fazendo um movimento, e já anunciado também, que é o quê? Tentar alocar mais em CRI high grade, que são os CRIs que a gente tem hoje. Por quê? Porque hoje, né, a gente está numa situação em que o juros está extremamente alto, né? Enfim, não estou questionando aqui se está certo ou errado, eu entendo que está certo, tá? Deixando isso bem claro. E a gente tem que aproveitar o melhor do momento macro, né? Dentro dos nossos limites de liquidez do nosso portfólio, né? Então, hoje, se eu tivesse uma captação, se tivesse um dinheiro mágico aqui usando o que você comentou aqui, Nod, sem dúvida nenhuma, a gente faria alocações maiores em CRIs high grade. Por quê? O juros está alto, tão simples quanto isso, então estamos com uma Selic de 13,75%. Então, a operação high grade que paga ele seu CDI mais 2, estamos falando ali de 13%, 14% de CDI, mais 2, estamos falando de 15%, 15,5% de juros nominal, uma operação com baixo risco de crédito, o que é excelente, né, para o investidor, porque corre pouco risco e recebe bastante retorno, uma taxa nominal bem alta. Então, é isso que a gente vem fazendo. Para quem acompanha aí a gestão do nosso fundo há bastante tempo, como eu falei, nos últimos 12 meses, a gente vem reduzindo nossa exposição em permuta financeira, claro, de novo, no limite da nossa liquidez, porque são operações com uma liquidez bem menor do que os CRIs, por exemplo, porque são operações estruturadas, são operações que não é fácil achar um comprador para comprar uma operação dessa toda estruturada, são SPS, a gente vai explicar daqui a pouco, no mercado secundário, como eu faço com o CRI, por exemplo. Então, o que a gente começou a fazer ao longo dos últimos 12 meses, né? A gente parou de fazer investimento em permuta financeira, não que a gente não gosta, a gente gosta, mas os juros nesse patamar, eu acho que tem coisas mais interessantes com riscos menores. Então, esse é um pouco do racional. Nosso trabalho aqui, como gestor do fundo, é sempre trazer o melhor retorno para o investidor com o menor risco possível. Então, é isso que a gente vem fazendo ao longo dos últimos meses, uma redução da exposição em permuta financeira,
e a gente vem antecipando alguns pagamentos, alguns pré-pagamentos, ou até alguns desinvestimentos nas permutas financeiras, e isso, obviamente, com muito resultado, com muito juros aí que a gente vem distribuindo para o investidor. Então, esse é o movimento, Nod, que só para deixar claro, qual que é o nosso guidance, vamos dizer, recorrente do Maxi Renda, mas dado ao momento macroeconômico do país, a gente está fazendo um mix, um ajuste no portfólio do fundo para trazer o melhor risco-retorno aqui para o investidor. Perfeito, perfeito. E, assim, eu vou até falar aqui quase que uma revelação, algo que acho que eu nunca tinha comentado nem numa live, nem num vídeo, nem numa entrevista, e nunca comentei com você, André, mas o Maxi Renda foi o fundo que me fez começar a estudar sério sobre fundos imobiliários, isso lá em 2012. Não foi o primeiro fundo que eu comprei na vida, não foi, mas na época eu tinha bastante relacionamento com a XP, tinha um assessor da XP, da corretora XP, e ele lá em 2012 falou, poxa, você conhece esse fundo, não conhece, você já deu uma olhada, tal, meio que me incentivando a comprar de alguma forma, e eu peguei para ler, peguei para estudar, e foi com ele que eu falei, não, peraí, eu tenho comprado fundos imobiliários de uma forma muito, muito imatura, muito na orelhada, muito sem estudo, eu vou começar a estudar. Foi graças a então, uma provocação de um assessor autônomo da XP, que me atendia à época, e que me fez falar assim, não, peraí, eu vou começar a estudar esse mercado de fundos imobiliários mais a sério. Foi graças a uma provocação relativo ao Maxi Renda, isso antes até da tua gestão aí, mas foi ele que me levou a olhar de forma mais madura o mercado de fundos imobiliários, que acabou me tornando um educador especializado nisso, e por aí eu vou. Então eu posso dizer que eu no começo tive muitas dúvidas ali sobre esse portfólio de permutas, isso até antes de você, como você falou, era só uma operação, hoje tem muito mais. Então assim como eu tenho essa dúvida também, muita gente tem essa dúvida, que como é que funciona essa operação de permuta? Quando eu olhei a primeira vez, eu fiquei confuso, repito, isso foi antes da tua gestão, mas eu acho que vale a pena explicar assim, na teoria, ou seja, vamos dizer, numa negociação de uma permuta financeira, de uma operação dessa, como é que é o começo, meio e fim? Por que chama permuta? O que está sendo permutado? Como é que é a teoria dessa operação? Claro, cada operação vai ter uma lógica um pouquinho diferente, mas essa estruturação dessa permuta financeira, como é que é a teoria por baixo dela? Não, vamos lá, ótima pergunta. Só dando um passo atrás, Nodi, eu acho que sem dúvida nenhuma, foi o que você falou, né? Acho que o Maxi Renda talvez tenha chamado a tua atenção para começar a estudar ali a indústria de fundos imobiliários, justamente pelo fato que eu comentei, né? O Maxi Renda, embora ele tenha nascido naquele período, né, de boom de fundo imobiliário, mas um início ainda um pouco ruim de indústria, mas ele já trazia uma cara diferente dos demais fundos até então, né? Ele tinha lá essas três estratégias, era um fundo multi-estratégia, sempre foi, né? Então, acho que talvez isso que tenha trazido esse interesse pelo Maxi Renda e depois, por consequência, para a indústria. Um outro ponto aqui, o Maxi Renda já tinha, né, como você bem colocou e como eu falei, uma única operação em desenvolvimento imobiliário, mas não era permuta, né? Ali era um investimento que a gente chama de equity. O que é isso? O Maxi Renda investia numa SPE, uma SPE é uma sociedade de propósito específico, né? Ou seja, ela tem um propósito específico para fazer algum investimento, alguma coisa, no caso da incorporação, é incorporar, fazer um projeto, construir um prédio, depois vender as unidades, e depois ser encerrada, daí, ou seja, chegou no fim do objetivo do propósito específico, por isso que é uma SPE, né? E aí o que acontece? O investimento que tinha no Maxi Renda era um investimento de equity, ou seja, o Maxi Renda investia numa SPE, e nessa mesma SPE tinha o sócio incorporador que também investia nessa empresa, nessa SPE. Então, não tinha nenhum mitigante de risco. Esse projeto dando muito certo ou muito errado, os dois sócios iam se dar muito bem ou muito mal, né? Já no caso da permuta, ela é diferente, tá? A permuta financeira traz uma série de mitigantes de risco, uma série de proteções na estrutura, mas antes de entrar no detalhe aqui da estrutura, respondendo a sua pergunta, o que é uma permuta e por que chama permuta? Troca o que por o que, né? O termo de permutar. Conceitualmente, permuta é o seguinte, né, como diz a palavra, permutar, trocar.
Então, a gente, né, o Maxi Renda compra um terreno e troca por um percentual da receita do projeto, né, pelo valor geral de vendas, que é o VGV, ou seja, é a receita do projeto. Então, essa é o ato de permutar, né, ou seja, comprou um terreno e trocou isso por um recebível. Então, por isso que chama permuta financeira. Então, dando um passo atrás, o que são as permutas, né, financeiras? Então, né, trata-se ali de investimentos, como eu falei, em desenvolvimento residencial em parceria com boas incorporadoras, tá? O Maxi Renda como permutante de um projeto residencial tem os principais riscos do setor de incorporação imobiliária mitigados. Então, que riscos são esses? Estouro de custo de obra, reclamações de mutuários, né, que são os adquirentes dos apartamentos, reclamações trabalhistas da construtora que está construindo, aqueles riscos que todo mundo tem medo quando vai comprar um apartamento, vai ter embargo de obra, vai ter atraso de obra. Então, todos esses riscos, a permuta financeira, ela traz na estrutura da operação, que eu já vou explicar, mitigantes. Então, ela mitiga esses riscos, tá? Então, basicamente, o Maxi Renda tem um percentual, como eu falei, da receita do projeto. Então, é como se fosse um imposto sobre as receitas, né? Independente do resultado, independente se o projeto vai dar lucro ou coisa do tipo, ele teve receita, o percentual já vai para o Maxi Renda. Então, isso é muito bom, né? Porque a gente não depende de margem, etc. e tudo mais. É como se fosse, a gente faz uma analogia, a linha de cima de uma demonstração de resultado de exercício, de uma DRE, né? Então, o Max, basicamente, como eu falei, não corre o risco do lucro do projeto, né? Da margem do projeto. Outro ponto, o Maxi Renda, né, faz essas permutas apenas em São Paulo, tá? Por que São Paulo? Porque é a praça mais resiliente, nada contra, né? A gente sabe que né, a população no Brasil todo investe no Maxi Renda, mas o nosso objetivo é o que? É mitigar o maior risco possível para o nosso investidor. Então, assim, São Paulo, por óbvio, todo mundo sabe disso, tem uma resiliência muito grande na parte de desenvolvimento imobiliário residencial. É o lugar que tem os melhores retornos, os melhores e maiores? Não necessariamente. Mas é onde tem a melhor relação risco-retorno. Então, por isso que é só em São Paulo, tá? Quem é de fora de São Paulo, não me entenda mal, não é preconceito, mas realmente é um mitigante de risco, tá? Então, basicamente, vamos falar um pouco da estrutura da permuta financeira, né? Né, basicamente, o Maxi Renda investe numa SPE, né, como eu expliquei, que detém o terreno, né? Então, por isso que são chamadas de SPE terrenistas, enquanto o nosso sócio incorporador investe 100% do capital dele, ali, enfim, do capital da SPE, numa SPE incorporadora. Então, são duas empresas separadas, a SPE terrenista, que é do Maxi Renda, e a SPE incorporadora, que é do nosso sócio incorporador. Então, o que faz a SPE incorporadora do nosso sócio incorporador? Ele faz a incorporação, ou seja, ele constrói, vende os imóveis, toca todo o dia a dia, toca toda a obra, etc. Então, nós elaboramos um acordo de consorciadas, né, que é um consórcio entre essas duas SPEs, em que a gente regra nesses acordos ali todos os mitigantes de risco que eu mencionei, todas essas regras que eu comentei de custo de obra, embargo, a gente não aceita atraso superior a X meses, senão a gente tem todo um mecanismo para exigir o nosso capital de volta com garantias, etc. Então, é um acordo como se fosse um acordo de acionistas de uma sociedade anônima, tá? Além disso, o motivo, né, da gente usar essa estrutura de consórcio é justamente para proteger o Maxi Renda, ou seja, blindar a nossa SPE. Então, essas reclamações, processos e demais claims, né, que podem acontecer no projeto, que são inerentes a um desenvolvimento imobiliário, eles recaem 100% numa primeira instância no SPE incorporador, né, ou seja, que é do nosso sócio. Então, como eu expliquei, a gente tem nosso SPE, terrenista, que tem o terreno, a SPE incorporadora, esse cara faz toda a comercialização, faz toda a venda, etc. E se tiver qualquer reclamação, ele que é a contraparte ali na justiça, etc. Então, a gente tem uma proteção muito forte na nossa SPE. Então, por isso que a gente monta essa estrutura toda robusta para mitigar esses nossos riscos, que é diferente, Nod, do que você tinha comentado lá atrás, aquele primeiro investimento. Aquele investimento era uma única SPE, em que o Maxi Renda entrava, o sócio também, incorporador, entrava, e qualquer problema que dava nessa SPE, respingava para os dois sócios, diferente do que a gente tem hoje aqui no Maxi Renda nas permutas.
Então, um outro ponto, acho que vale a pena também entrar no detalhe, é que existe um trabalho muito forte pré-investimento, né, ou seja, antes do investimento, de pesquisa, né, para saber se a tipologia do projeto que vai ser lançado, que a gente está ali estudando, investir, se teve uma boa aceitação no bairro que ele vai ser lançado, né, na região. A gente levanta o nível de estoque que tem naquela região, o preço comercializado, e com isso a gente faz ali a conta no detalhe, na ponta do lápis, para saber se o projeto vai ser rentável ou não para todo mundo. Quem que é todo mundo? Nós aqui, Maxi Renda, como permutante, e o sócio incorporador também. Porque, assim, uma coisa que preocupa muito a gente, né, no mercado atual, esses preços de insumos super altos para fazer uma construção de uma casa, de um prédio, etc., o custo de terreno também, super alto, está na máxima histórica, o CDI também, que, né, baliza todo o mercado, como vocês sabem, também super alto, isso tudo aperta muito a margem do incorporador. Então, quando a gente faz essa análise toda de viabilidade para ver se a gente vai investir com recurso do Maxi Renda numa nova permuta financeira, de novo, o incorporador tem que estar com uma margem saudável, a gente tem que ter o nosso recurso ali muito bem remunerado, e se a conta não fechar para ninguém, né, nem para o incorporador, a gente não faz o investimento, a gente declina, né, o investimento. Então, a gente analisa mais de 10, 15 operações por mês, e no macro atual está muito difícil de fechar a conta, tá? Por conta dessas variáveis, mas enfim, em algum momento esse negócio vai voltar com bastante força. E no pós-investimento, o nosso time monitora de perto ali mensalmente todos os nossos projetos no Maxi Renda, que são 17 projetos, como eu comentei, como andam as vendas, como é que estão os recebíveis, como é que está o fluxo de caixa de cada uma dessas obras mensalmente. E a gente também tem um time de engenharia composto por 4 engenheiros, que também fiscaliza mensalmente essas obras, super de perto, para ver se tem alguma obra que está sinalizando um atraso, etc. Então, é muito importante esse nosso processo de gestão, esse controle todo. Perfeito, perfeito. Então, só para resumir, e claro, simplificar, obviamente não é tão simples assim essa operação, mas como eu já assessorei pelo menos 2 ou 3 casos de famílias numa situação parecida, queria saber se realmente é semelhante ou não, até porque certamente alguém do público também já ouviu essa história, já teve um parente que entrou num investimento desse. Eu digo sobre famílias que às vezes têm um terreno, um galpão, uma herança, e muitas vezes a construtora chega e fala: me dá esse terreno, eu não vou te pagar nada por ele, eu vou construir um empreendimento, um condomínio residencial, por exemplo, nos casos que eu assessorei, todos foram condomínios residenciais, inclusive, e no final da obra você vai ter direito a X apartamentos dentro dessa operação. Eu não te dou dinheiro, você não me dá dinheiro, você me dá o terreno, eu boto o trabalho em cima, o risco da operação é meu, custo de material, atraso de obra, briga com pedreiro, etc. Isso é briga minha. E no final você leva X apartamentos, X unidades desse empreendimento. Aqui só mudando que em vez do Maxi Renda levar um X número de apartamentos, ele vai ter direito a um X receita daquele empreendimento. Seria talvez a principal diferença entre esse caso que eu mencionei, que eu já assessorei essas famílias, e o que vocês fazem no Maxi Renda. Simplificando bastante, eu sei que eu estou tirando 90% do teu trabalho, mas de uma maneira bem resumida, seria parecido? Exato, Nod, é muito parecido. O que você acabou de descrever é uma permuta clássica, né? E nós já fizemos, não aqui na XP, mas enfim, na minha antiga casa, a gente também já fez investimentos em permuta física, né? Que é basicamente isso que você acabou de descrever, né? Você troca, você recebe apartamentos quando ele estiver pronto, quando tiver o habite e a obra pronta, etc. Claro, como você bem colocou, está bem simplificado, mas acho que para ficar claro ali, o racional é exatamente esse. Mas uma coisa que a gente não faz, que até para aproveitar aqui a oportunidade, é sair atrás de terreno, comprando terreno, para depois achar um incorporador para falar, ó, tem um terreno aqui, vamos fazer um projeto. A gente entra dando uma solução financeira para o incorporador, porque essas operações, elas são agregam muito valor para as incorporadoras, porque basicamente a incorporadora não precisa desembolsar ou fornecer um pedaço da permuta
para poder comprar um terreno. A gente ali, Max Renda, seria uma solução financeira, e óbvio que a grande diferença de um exemplo desse, como você deu, uma pessoa física que é um permutante clássico das operações do Max Renda, é que no final do dia a gente tem uma operação financeira por trás, embora ela seja toda, a roupagem seja toda feita com real estate, né, com tijolo, mas no final do dia é uma operação financeira por trás. E como toda operação financeira, a gente visa uma taxa interna de retorno, né, uma TIR alvo, que são taxas altas para justamente remunerar aqui o nosso capital numa operação que tem o seu risco, né? Embora a gente mitigue todos os riscos, como eu expliquei, mas tem um risco de desenvolvimento. Então, mas o exemplo que você deu tá bem correto, sim. Legal. Então, acho que com isso o pessoal já tem uma noção melhor de como que é essa operação. E agora, sim, do quadro atual, porque olhando o teu relatório, né, vocês não têm mais feito, já há meses, parece que desde a virada do ano, vocês não têm feito nenhum investimento nessas operações de permuta. Como você falou, não tem nada que dê para negociar, a conta não tá fechando para vocês nesse momento e tudo mais. Hoje, assim, o que tá, assim, em obra, que, claro, durante o período da obra, a receita, né, que vem para o Max Renda é mais baixa, né, quase que zero, tudo, basicamente, o grosso vem depois, né, da entrega da obra. Então, assim, hoje, quanto tá só com a venda rolando mesmo e a obra já tá pronta? Quanto ainda tá com a obra, vamos dizer assim, num estágio mais inicialzinho? Quais que estão num estágio mais maduro? Como é que está esse caminhar hoje das obras, dessas operações de permuta? Leonardo, tá bem distribuído no tempo. Se a gente analisar esse retorno das operações de permuta financeira ao longo dos próximos meses, isso está bem distribuído no tempo, porque tem operações de safras mais antigas, tem operações de safras mais recentes, e tem operações de safras médio-antiga, vamos dizer. Então, a gente tem meio que uma recorrência de fluxo. E como eu falei, quando a gente consegue antecipar algum desinvestimento, a gente tem feito para operações que a gente entenda que faça bastante sentido, e o que você colocou também é muito importante, esqueci de mencionar isso, a dinâmica de fluxo de caixa de uma permuta, né? Ela tem um comportamento que é exatamente o que você falou, do lançamento da obra até o habite, que são lá durante o período de construção, ou seja, se for para construir um prédio, mais ou menos uns 2, 3 anos, apenas 20, 30% das vendas são recebidas ao longo desses 2, 3 anos. E depois do habite, né, que é o que a gente chama de repasse, que é mais ou menos ali uns 6 meses de prazo médio, a gente tem todos os 80%, 70% do que foi vendido sendo recebido, né? Então, é um fluxo que vem muito forte em um curto espaço de tempo. Então, se a gente olhar as nossas lâminas, que são relatórios públicos, enfim, todo mundo pode olhar, a gente sempre menciona a data de habite. Então, essa data de habite é onde seria o start, vamos dizer, o início desse repasse, que é quando vem essa boa parte de geração de caixa. Respondendo uma outra pergunta, as nossas permutas, a gente não tem mais capital comprometido a ser desembolsado no futuro, a gente não tem mais nada, e a gente já desinvestiu aproximadamente 10 projetos no Max Renda desde 2016, quando eu assumi aqui a gestão do fundo, até hoje, ou seja, nos últimos 6 anos, foram 10 projetos desinvestidos, com uma taxa média de retorno de INCC, que é a inflação da construção, mais 16%. Então, realmente é uma taxa bem alta, né, dado que foram safras mais antigas, né, de 2016, 2017, em que o juros estava alto como está agora, e as margens dos projetos eram muito melhores, porque o custo de construção para você construir um prédio era muito mais baixo do que hoje em dia, né? Então, por isso que as taxas foram muito boas e foram bons investimentos aí que o Max Renda fez. Hoje a gente tem, nesse book de permuta financeira, aproximadamente 200 milhões, pouco menos de 200 milhões de reais, distribuídos ali em 17 projetos. E falando de XP Asset como um todo, nós temos ali 400 milhões em permutas, considerando, né, como eu falei, outros fundos, além do Max Renda, que investe também nesse tipo de operação, e um total de 20 projetos, tá? Então, de fato, a gente tem bastante coisa aqui dentro da XP Asset nessa estratégia de permuta financeira. Legal, acho que já deu para o pessoal ter uma
uma excelente noção, eu ia dizer uma boa noção, mas não, uma excelente noção dessa operação, que na verdade é hoje 10%, digamos assim, do portfólio, porque o portfólio... Ah, e só um aviso, pessoal, para quem quiser entender melhor exatamente como é que é essa operação de SPE, o que que é isso, o que que não é, e por que que os fundos imobiliários optam por investir muitas vezes em operações de desenvolvimento via SPEs, eu vou deixar aqui embaixo um linkzinho para um vídeo que eu fiz explicando exatamente o que que é, quais são as vantagens, as desvantagens, por que que os fundos imobiliários fazem essas operações via SPE, vai encaixar muito bem para poder vamos dizer, enriquecer esse entendimento de por que que o Maxi Renda investe via SPEs, na verdade, porque vários fundos imobiliários investem através de SPE e não fazem um investimento direto. Tem toda a explicação no vídeo, vou deixar o link aqui embaixo. E agora, vamos virar a pauta e vamos falar dos fundos de CRI, que é o grosso, né? A gente está falando de 70%, 80% desse patrimônio aí de 2 bilhões e alguma coisa, né? Eu acho que a grande pergunta que sempre pinta por aí é como aparecem esses CRIs? Ou seja, eu queria que você desse, de repente, um panorama geral desses CRIs e o que sempre surge uma dúvida, porque o investidor de varejo não tem acesso a CRIs, não aparece isso na mesa deles. Como é que está hoje esse portfólio de CRIs de vocês? O que é coisa que vocês realmente estruturam ou o que é a operação que já aparece estruturada e vocês estão ali desde do comecinho garantindo o recurso daquela operação? O que é coisa que vocês compram ali no mercado secundário que tem alguém querendo vender? Vocês falam, então beleza, então eu compro, vamos negociar um preço. Dá pra gente então aí esse panorama geral desse book de CRIs do Maxi Renda? Claro, vamos lá. Deixa eu até dar um passo atrás, né? Quando eu assumi a gestão aqui do Maxi Renda, como eu falei lá em 2016, o fundo tinha 200 e poucos milhões de reais, né? Depois da incorporação, fomos ali para 300, etc. Naquela época, a gente não podia se dar o luxo de fazer uma originação ativa de CRIs. O que significa fazer uma originação ativa de CRIs? Pegar aqui eu e o time de gestão da XP Asset, bater na porta das empresas e oferecer crédito como um banco faz. Por quê? Porque a gente não tinha tamanho suficiente para fazer isso. Então, por exemplo, quando eu assumi a gestão lá em 2016, o tamanho que a gente tinha no Maxi Renda, para não ter uma concentração muito grande numa única operação, me permitia dar um cheque de 15 milhões no máximo. E se imagina você bater na porta de uma grande empresa e oferecer 15 milhões. Não vai resolver a vida da empresa. Eles vão continuar dando atenção para os bancos ou para os fundos grandes. Então, conforme a gente foi crescendo com as últimas emissões, etc., como eu comentei, o fundo hoje, com um patrimônio líquido de quase 2 bilhões e 300, né, isso nos permite a oferecer, né, cheques mais parrudos, sem que eu tenha uma grande concentração, ou seja, se eu tiver qualquer tipo de dor de cabeça no crédito, isso não vai machucar nada no Maxi Renda, porque eu não teria uma grande concentração, né, inclusive, só um parênteses aqui, quando eu falei das reformas que nós fizemos aqui no Maxi Renda, uma delas foi colocar uma limitação de 5% do patrimônio líquido no momento do investimento. Então, naturalmente, quando a gente olha as operações do Maxi Renda, são extremamente pulverizadas. A gente não tem nenhuma grande concentração, nem se eu quisesse, porque a gente colocou isso no regulamento do fundo como uma política de investimento e é uma segurança para o investidor. Então, voltando aqui na originação, hoje em dia eu consigo bater na porta das empresas e oferecer um cheque de 90 milhões, 100 milhões de reais, o que, se entrar, passa a ser atrativo para as empresas. E qual que é a grande vantagem de você fazer uma originação direta? Você elimina os intermediários, né? E com isso a gente consegue alocar bons CRIs dentro do Maxi Renda, né, por meio de estruturação. A gente tem time de estruturação aqui dentro da gestora também. No time aqui do Maxi Renda tem pessoas que estruturam, advogados, etc., que estruturam as operações. Então a gente consegue originar diretamente, né, beber a água limpa, é o que a gente, a analogia que eu sempre faço, beber água limpa originando uma operação ali diretamente na empresa, estrutura aqui dentro de casa e faz a alocação no Maxi Renda. Com isso, a gente consegue colocar uma operação com prêmio vis-à-vis uma operação que iria para o mercado por meio de um intermediário, ou seja, de um banco de investimento, de uma corretora, etc.
Então, boa parte, respondendo aqui, Nod, das nossas operações são originações próprias, mas isso não significa que a gente só compra operação, que a gente só aloca no Max Renda operações de originação própria. Não. A gente não tem amor aqui aos ativos, a gente não tem amor à forma que é originada as operações, a gente gosta de comprar boas operações por boas taxas. E de preferência operações que nos permitam a vender no mercado secundário e gerar uma compressão dos prédios, ou seja, um ganho de capital. E isso vai integralmente para o nosso investidor, esse ganho de capital. Então, é um pouco dessa dinâmica de originação. Podemos originar diretamente, assim como podemos comprar uma operação no mercado secundário, que a gente também compra, ou como podemos comprar uma operação primária de um banco de investimento que mostra para a gente, enfim, num club deal, ou seja, Maxi Renda com outros investidores entrando. Legal, e exatamente por você falar sobre a questão de outros investidores entrando, que era a próxima pergunta que eu tinha anotado aqui. Hoje, assim, do portfólio hoje do fundo, da cara dele que tem hoje, quanto desse book, assim, quantas dessas operações, ou em percentual, como ficar mais fácil de você puxar de cabeça, quantas são operações em que a XP, seja pelo Maxi Renda ou outros fundos que atuam em conjunto, mas que vocês têm ali uma participação relevante, ou até de 100% do CRI, ou pelo menos um voto pesado de assembleia ali, o controle da assembleia dos crisistas, né? Ou quanto você está ali diluído entre outros crisistas, como é que tá hoje? Claro, eu imagino que, obviamente, operações mais antigas, quando o fundo era menor, vão ser operações em que o fundo tinha uma participação também menor. Hoje, ele estando maior, obviamente é mais fácil você ter domínio da assembleia, mas você consegue dar uma temperatura de quanto você tem hoje que você tem domínio da assembleia? E até perguntando, tem muitas operações em que o Maxi Renda entra junto com outros fundos da casa ou não? O que entra no Max Renda, ninguém mais mete a mão. Como é que é essa negociação, inclusive essa estruturação dentro da XP Asset mesmo, de quanto que vai entrar de dinheiro de cada fundo? Como é que é essa concorrência dentro da casa? Vamos lá, tentar não esquecer nenhuma das perguntas. Hoje, sem dúvida nenhuma, diria que mais de 90% do portfólio do Maxi Renda são operações que a gente controla a assembleia. Isso, hoje em dia, é mandatório. Então, no tamanho que hoje o Maxi Renda se encontra, não faz nenhum sentido a gente ser dragado em discussões de assembleia. Mesmo a gente tendo aqui operações em que não é muito recorrente ter assembleia, porque são operações mais high grades, com bons riscos de crédito e, por consequência, tendem a ter menos problemas de inadimplência, etc. Então, mas a gente definitivamente, até por experiência quando o Maxi ainda era pequeno e para discutir uma garantia, né, naquele legado que eu comentei, de operações um pouco mais problemáticas que o Maxi ainda tinha ali há 7 anos atrás ou até mais, para você contratar um único advogado demorava 2, 3 meses, porque os investidores não entravam num consenso, para executar uma garantia, um investidor concordava, o outro não. Então, assim, é um negócio que hoje a gente não toma mais esse tipo de risco. Todas as operações que a gente entrou nos últimos 3 anos, a gente tem realmente o controle da Assembleia, tá? Então, essa é uma pergunta. Sobre outra pergunta, como é que funciona o processo de estruturação, né, e quem disputa essas operações? Basicamente, hoje, quais são os fundos de CRI da casa? Maxi Renda, XPCI e um outro fundo de crédito nosso, mas são operações mais high yields, que é o XP Crédito Estruturado, não é um fundo imobiliário, não é um fundo listado, é um fundo de crédito, é um fundo 555, instrução CVM, fundo, né, aquele bojo que eu falei que tem resgate e alocação de forma dinâmica. Então, basicamente, hoje a gente não disputa muita operação, a não ser que seja uma operação muito grande, de originação própria também, em que a gente entenda que faça sentido tanto para o XPCI quanto para o Maxi Renda. Mas, conceitualmente, o Maxi Renda é entre operações mais estruturadas, mesmo que high grade, então operações que é menos risco corporativo e mais risco de um BTS, mesmo que tenha um risco de locatário muito AAA, mas essa estrutura é um pouco mais no Maxi Renda, e o XPCI é mais uma operação de crédito corporativo puro, tá? Mas são 2 fundos que operam bastante operações de CRI high grade e bem líquidos, tá?
Entendi. E hoje, na composição, né, você tem ali mais ou menos, digamos assim, metade como risco corporativo e 25 dividido entre outros segmentos. Então, assim, de novo, sem te pedir um guidance muito formal, etc. Hoje, para onde que está teu coração? É realmente focar no risco corporativo, aproveitar a taxa enquanto tiver com Selic de 2 dígitos? É corporativo, é o high gradeão mesmo, o high grade do high grade mesmo, porque não faz sentido ganhar 1% a mais só para poder cair para um middle risk, ou tem espaço de repente para um high yield que apareça, ou não, a estrutura real, a esteira está toda no high grade hoje. A esteira está toda no high grade, Nod, mas só dando um passo atrás. Quando a gente fala aí no Maxina, por exemplo, metade está em que a gente chama de corporativo, quando a gente lê a lâmina, né, do fundo, relatório gerencial mensal, e tem lá, sei lá, 30% em comercial e 20% em residencial, e por aí vai a quebra, né? Só para ficar claro, o corporativo é que quando realmente tem um risco corporativo, ou seja, uma empresa emitiu uma debênture e essa debênture é lastro de um CRI, para fazer, obviamente, uma destinação imobiliária, etc. Aí realmente é o corporativo, não significa que isso é um prédio corporativo, só para deixar claro. Quando a gente fala de comercial, é quando realmente é uma operação em que tem contratos de locação de imóveis comerciais. Então, por exemplo, operações de shopping, operações, aí um build-to-suit, né, aquele contrato de BTS, que é um contrato de locação de longo prazo, em que se o locatário sair antes do período de rescisão, do período, né, de término do contrato, ele tem que pagar todo o saldo contratual. Ou seja, como se fosse uma dívida no final do dia, né? E aí você corre o risco, né, de balanço daquele locatário, que são operações que o Maxina também está exposto a bons nomes, como Grupo Mateus, M. Dias Branco, Açaí, Pão de Açúcar, Clarion, né, que é uma empresa multinacional. Então, são empresas que têm um excelente risco de crédito, mas tem um contrato de locação ali por trás, por isso que é comercial, só para explicar. Então, nossa cabeça aqui, Nod, de gestão, é o seguinte, não é viver do carrego da operação. Então, quando a gente entra nesse high gradezão, e a gente origina uma operação, sei lá, IPCA mais 7, que hoje vai dar ali 150, 200 bips sobre a NTNB de prazo equivalente. A gente não pretende ficar montado em cima dessa operação para pagar os juros do investidor, não. Quando a gente origina diretamente, dado que não tem intermediários, a gente consegue alocar essa operação com uma taxa adicional que o mercado tomaria. Isso nos permite, daí, vender no secundário com ganho de capital. Então, operar o high grade não significa que o Maxi Renda vai ficar vivendo desse carrego baixo, né? Porque são operações que têm um risco baixo e têm um retorno mais baixo. Mas a nossa cabeça é girar, né, esse CRI no secundário, e aí com isso, com esse giro, a gente traz um ganho de capital. E quando a gente olha a taxa interna de retorno dessa operação, do início da originação até o desinvestimento, ela muitas vezes acabou dando uma taxa maior do que um high yield, por conta desse ganho de capital, que é um ganho adicional que a gente faz com muita frequência. Então, nesse momento de juros alto, até o carrego tá bom, essa que é a verdade. Mas, de novo, a gente não vive só do carrego, a gente vive, né, principalmente desse ganho de capital com essa gestão ativa. Então, o Maxi Renda, hoje, se for, né, no nosso hall de originação, originar uma operação high yield ou middle risk, isso a gente vai alocar para outros fundos da casa, que não seja o Maxi Renda, ou se for uma operação realmente muito boa, com bastante colateral, bastante garantia, aí o Maxina pode tomar, como já aconteceu aí, né, durante a minha gestão no fundo, para quem acompanha mais tempo, já viu que a gente já fez em posição em high yield, mas é que hoje não está tão interessante tomar risco de high yield, sendo que o high grade está pagando um carrego muito bom. Perfeito. E hoje o portfólio está quase que meio a meio, digamos assim, né? 45% ali alocado em CDI e 55% ali IPCA e INCC, mais ou menos nessa base. Claro, você mesmo já falou que boa parte do portfólio às vezes é montar para depois conseguir vender com lucro, mas está aproveitando o carrego agora, porque tem taxa para segurar esse carrego. Hoje, aonde que está a tua esteira? Está mais IPCA, está mais CDI? Para onde que vocês estão olhando? Aonde que está a energia de vocês nesse momento quando a gente fala de indexador?
Vamos lá, Nodi, o nosso time de originação está na rua direto, olhando a operação, tudo que é tipo de operação que faça sentido para o Max Renda e para o XPCI e para os demais fundos do meu mandato aqui. Então, por exemplo, se a gente está negociando com uma empresa, fazer um BTS, né, um Build-Suit, uma baita empresa AAA, não dá para falar em CDI, tem que ser um CRI IPCA+, para não ter descasamento entre a correção do aluguel e a alavancagem que vai ser o nosso CRI. Mas agora, se eu estiver discutindo com uma empresa, nesse exato momento, falando, pô, eu quero, vamos fazer um crédito corporativo aqui, uma empresa do setor imobiliário que tem um risco excelente, etc., e eu tenho a opção de fazer uma dívida CDI+, ou a IPCA+, primeira coisa que eu vou olhar é o spread de crédito. Então, o que é o spread de crédito? É a diferença de retorno daquela operação sobre o título do governo. Então, por exemplo, você tem uma NTNB, por exemplo, a NTNB 28, aqui que está pagando IPCA mais 5,85, eu vou olhar quanto que a minha taxa vai remunerar acima desse IPCA mais 5,85, para comparar com o CDI mais 5, por exemplo. Então, se eu tivesse IPCA mais 5,85 mais 5 em cima dessa taxa, eu vou comparar com o nosso spread de CDI mais 5. Esse, eu diria que seria o equilíbrio, o ponto de equilíbrio. Mas, por exemplo, hoje, a gente, né, falando um pouco mais no call macro aqui, que é o nosso time macro, da nossa estratégia aqui macro, diariamente a gente discute, etc. Pô, né, a gente está no momento agora de incerteza, momento de deflação, um momento também, né, as vésperas de eleição, em que, né, vamos ter aí uma eleição polarizada, etc., com várias incertezas, mas se a gente tiver com uma expectativa de redução de inflação e de juros no médio e longo prazo, isso nos leva a crer que esse IPCA mais 5,85 talvez seja muito puxado. Então, seria interessante fazer uma operação a IPCA+, porque a partir do momento que a gente faz uma operação IPCA+, e tiver uma queda de B, um fechamento de B, a gente vai ficar com uma operação com o conceito de pré-fixado, numa taxa muito boa, vis-à-vis a nova realidade macroeconômica. Então, é tudo uma questão macro, né? Então, hoje, por exemplo, o que eu vou olhar respondendo a pergunta diretamente é o spread de crédito, mais do que CDI+, ou IPCA, essa que é a verdade. E no final do dia, como eu falei, tem operações que a gente não consegue escolher, como um BTS, que tem que ser a inflação para não descasar. Perfeito, excelente. E, assim, você falou sobre deflação, que é algo que começa a aparecer, né? A gente teve aí 2 meses já com deflação pelo IPCA. O quanto isso afeta o teu portfólio, já que mais da metade dele é IPCA? Ou você tem algum tipo de mecanismo de garantia que proteja disso, ou vocês estão na lógica de que isso é pontual, não é, como eu gosto de usar a palavra, não é o habitat natural da nossa taxa de juros, das nossas taxas de inflação, não é o habitat natural delas, assim como não era o habitat natural da Selic de 2%, são coisas momentâneas e que depois volta a uma normalidade, se é que na economia brasileira a gente pode chamar algo de normal, mas, assim, como é que essa deflação hoje afeta o Max Renda, ou não afeta, ou é pontual e segue a vida como se isso nunca tivesse acontecido e segue normal? Vamos lá. Aqui no nosso caso, né, como a gente adota o critério caixa de distribuição de rendimento, ou seja, a gente só distribui para o investidor do Max Renda, né, da parcela referente à exposição à inflação, só distribui a inflação na proporção do que ocorreu de amortização, né, do papel no mês, ou seja, a deflação, por exemplo, pontual de 2, 3 meses, não preocupa muito a gente, claro que joga contra, mas não nos preocupa muito. O que é o ponto? Só para ficar mais claro aqui, eu vou dar um exemplo bem simples, só para ficar claro. Então, por exemplo, um CRI que roda, sei lá, por hipótese, IPCA mais 9, né? Ele tem um cronograma de amortização, né? Em que em um mês específico não existe amortização, ou seja, não tem o pagamento de principal. Ou seja, imagina que você tem um CRI que paga lá IPCA mais 8 e aí ele paga uma parcelinha de amortização, de principal.
mês seguinte IPCA mais 8, uma outra parcela de amortização. Vamos supor que no mês específico ele não paga essa amortização. O que é a regra? O que a CVM fala muito, né, através dos ofícios, através de todas as discussões que foram até recentes ali entre o próprio Maxi Renda e CVM, o que o mercado ali mais conservador e a CVM bate muito na tecla. Quando você não tem, você tem que distribuir realmente o caixa. Quando você não tem uma amortização, você não tem que distribuir esse IPCA, você distribui só o spread, ou seja, só os 9% do mês, né? E aí o IPCA ele é incorporado no principal. Então, por exemplo, no nosso fundo, uma deflação ele não causa muito efeito, né, um efeito muito grande nos papéis, porque a maioria dos nossos papéis tem uma inflação grande acumulada em função dessa questão de a gente não distribuir toda a inflação que a gente tem de direito, porque quando você pega, por exemplo, um BTS, né, que ele segue uma tabela price, né, de amortização, ou seja, aquele reloginho recorrente que amortiza pela 0,5% por mês, e nós tivemos vários meses de inflação na casa de 1%, se não me engano, em março, né, que a gente teve aquele 1,62, que foi extremamente pressionado. Então, a gente não distribuiu essa inflação toda de 1,62 naquele mês. A gente distribuiu só o equivalente à parcelinha da amortização. Então, como eu estava falando, num BTS, tem uma tabela price que vai amortizando 0,5% por mês, a gente só foi distribuindo a inflação equivalente àquele 0,5%. Então, no Maxi Renda e também no XPCI, foi criando um colchão de gordura de inflação. Então, por exemplo, estamos indo para o segundo mês de deflação, né, julho e agosto. Claro que essa deflação, ela come esse colchão, mas o colchão é muito grande de inflação não distribuída. Em que momento que distribui isso? Ao longo da amortização ou a partir do momento que eu vendo esse papel. Quando eu vendo esse papel no secundário, aí eu descarrego toda essa inflação. Então, a boa notícia aqui não é nem essa questão não, de você tem proteção de IPCA nos seus papéis, etc. Temos aqui, em vários papéis a gente tem, ou seja, sempre tem a inflação positiva, se a negativa não tem essa diminuição, mas o mais importante não é nem isso, não é nem essa proteção, o mais importante é esse conceito da distribuição regime caixa, que alguns fundos, a maioria, cumprem esse racional e outros não, outros vão distribuindo a curva do papel, né? Ou seja, teve aquele 1,62, o cara já distribuiu para o investidor. Agora, nesse momento de deflação, realmente esse cara, esse fundo aí, etc., tem alguns fundos que trabalham dessa forma, estão numa situação um pouco mais complicada. Mas, falando aqui um pouco do macro, não é muito foco, como você bem colocou, de novo, a gente teve ali efeitos pontuais que estão gerando essa deflação, mas quando a gente olha o núcleo da inflação, ela ainda está muito pressionada. Quando a gente vê a cesta de produtos ali de alimentos, etc., a gente vê ainda algo muito expressivo ali, né, de inflação. Só que por momento, por coisas específicas, como redução de imposto ali de combustível, etc., isso acabou gerando essa deflação, mas a inflação é algo que ainda preocupa, sim, infelizmente, aí o nosso mercado. Perfeito. E assim, você falou da CVM, né, e o Maxi Renda passou aí por um susto, digamos assim, que não foi restrito ao Maxi Renda. Eu lembro que a primeira pessoa que me informou dessa divergência de entendimento, essa novidade de entendimento da CVM, nem foi ninguém da XP nem nada, foi um gestor de um outro fundo que na mesma hora me mandou um WhatsApp: "Nossa, você está vendo isso? O que aconteceu? Qual é a tua interpretação? Como é que você está enxergando? Etc, etc." Eu estava chegando em casa e falei assim: "Peraí, calma, deixa eu chegar em casa para ler, etc." E aí a gente, claro, passou quase que a madrugada trocando o zap, pensando e tentando entender e desdobrando isso e conversando com outras pessoas. Então, assim, eu acho que é uma pergunta que muita gente tem por que a CVM escolheu o Maxi Renda? Isso foi algo provocado? Isso foi algo que vocês cutucaram a CVM para ela se manifestar? Foi algo que alguém fez uma denúncia do Maxi Renda à CVM e por isso ela foi investigar? Ou foi dentro de um processo rotineiro, normal, que a CVM faz, e isso é sabido que ela faz, que ela quase que, digamos assim, sorteia aleatoriamente alguns documentos, alguns fundos para ela poder
olhar com mais calma, e aí ela sorteou o Max Renda e a área técnica criou toda uma dúvida de algo que já estava, no meu entendimento, consolidado no mercado. Então, assim, toda essa confusão da contabilidade, da distribuição de rendimentos, etc. Por que esse raio caiu na cabeça do Max Renda, digamos assim? Eu sei que, claro, vocês fizeram 1000 defesas e até outros gestores também interagiram, outros administradores também interagiram com a CVM, e hoje parece que a CVM simplesmente voltou atrás e disse: não, beleza, então segue como está e a gente repensa esse normativo no futuro, mas tudo segue normalidade. Ou há um risco da CVM voltar com essa pauta nesse susto que foi? Então, assim, queria, de repente, assim, em rápidas pinceladas, que obviamente você deve ter feito 1000 lives no YouTube da XP Asset explicando isso, mas por que isso aconteceu com o Maxi Renda? Como é que está a solução hoje? É uma solução definitiva? Ela é provisória? Quais são os riscos? Como é que está essa confusão entre distribuição contábil ou não no Max Renda? Vamos lá, esse assunto de fato foi bem polêmico, enfim, gerou muita preocupação. A CVM, no dever dela de monitorar o mercado, e faz esse trabalho muito bem feito, pegou o Maxi Renda, imagino, eu não sei o motivo, mas pegou o Maxi Renda, eu acho que dentro do procedimento normal de fiscalização, de monitoramento, etc. Enfim, e eu acredito que o Maxi Renda, até pelo tamanho, né, é um flagship da indústria, como a gente falou, então imagino que esse seja um dos motivos. Mas, falando um pouco aqui do entendimento, esse entendimento está consolidado, acho que não vejo motivos para ter uma abertura dessa discussão. Foi uma decisão que foi revertida no âmbito do colegiado, que é a última instância da CVM, então, por isso que eu acredito, e todo o mercado e todos os assessores também que acompanharam essa discussão, também acreditam que esse entendimento segue consolidado, e é basicamente isso, assim, ainda bem que a CVM, todo mundo sempre falava isso, né, Nodi? A CVM tem o interesse de defender, né, os investidores, esse é o real interesse e objetivo da CVM, não é prejudicar, a gente sempre falou isso, a CVM não é o bicho-papão, né, e de fato, foi feita toda uma discussão, etc., uma análise bem robusta, em que toda a indústria se movimentou, não só o Maxi Renda foi o alvo, né, mas todos os gestores também e administradores, todos os participantes desse mercado se manifestaram, até acho que alguns investidores de pessoa física também se manifestaram, etc. Então, no final do dia, foi um movimento de união que deu certo, né, eu acho que a CVM entende que a forma regime caixa é o correto, de fato. Então, o que a gente tem que, como participante no mercado aqui, eu como gestor, e a XP Asset como um player relevante dessa indústria de fundo imobiliário, tem a preocupação em que os demais, né, participantes também sigam o mesmo racional de distribuição caixa, que tem que ser feito ali, tem que ser respeitado, e eu acho que o mercado está caminhando para esse sentido. Excelente, excelente. Sim, isso aí eu também me manifestei muito à época, né? Isso aí todo mundo se manifestou muito, inclusive gestores de outros fundos, etc. Mas realmente parece que a XP conseguiu mostrar a lógica dela, que é a lógica que o mercado já vinha fazendo desde 2015, 16, etc. Né? 2014 para 15 foram quando surgiram aqueles ofícios que até hoje vigoram. Sempre vai gerar uma dúvida, sempre vai gerar mas e tal situação, mas a estrutura básica é a mesma e, pessoalmente, eu não vejo motivo para fazer grandes mudanças. Ajustes acho que sempre podem ser feitos, mas não grandes revoluções. E assim, André, a gente já está encaminhando agora para o final aqui do nosso bate-papo. Hoje, assim, o pessoal que quer ter mais contato com o Max Renda, quer acompanhar ele melhor, claro, tem o relatório gerencial, que é bastante completo, afinal de contas é um fundo muito grande e precisa também explicar muita coisa, né, pelo próprio tamanho dele, pelo patrimônio dele. Vocês também fazem vídeos pelo YouTube, né? Vocês fazem um webcast, vou deixar o linkzinho aqui embaixo para quem quiser acompanhar aí, conhecer o canal. Onde mais o pessoal pode acompanhar sobre o fundo? Qual é assim, se alguém tiver alguma dúvida, como é que é a melhor forma de interagir com vocês? É pelas redes sociais? É pelo e-mail?
como é que é mais fácil de acessar a tua equipe, acompanhar teus webcasts? Como é que o pessoal pode se aproximar mais do Maxi Renda, digamos assim? Bom, Nod, adicionalmente aos pontos que você comentou, cada fundo específico, fundo listado, tem o seu respectivo site. Então, o Maxi Renda tem o seu site, o XPMOS tem o seu site, o XPlog tem o seu site, e lá tem todas as informações, e caso ainda assim persista alguma dúvida, a gente tem o nosso canal do investidor, que é o ri@xpasset.com.br, e aí pode mandar pergunta lá, e a gente tem um SLA, né, de responder em até 48 horas. 48 horas, gente. Olha, é difícil conseguir responder em até 48 horas um fundo que, na verdade, que tem um investidor a cada 3, né? Arredondando os números, né? Considerando que aí o mercado de fundos imobiliários não chega a 1.800.000, um fundo que tem mais de 600 mil, na verdade tem mais do que 1 em 3, né? De cada 3 pessoas que investem em fundos imobiliários, 1 é cotista do Maxi Renda. Imagino que deve ser uma equipe enorme aí só para poder cuidar dos e-mails, mas deixo aqui para o pessoal aqui o aviso que vale a pena olhar o site, vale a pena olhar o relatório, o próprio webcast, que tem bastante explicação. Provavelmente sua dúvida já está esclarecida ali. Obviamente, se não tiver, a equipe vai estar lá para responder em 48 horas. Olha, isso não estava na pauta, gente, que ele ia falar 48 horas. Eu estou realmente admirado com a possibilidade de conseguir responder o número de dúvidas que chega em 48 horas. Mas, André, assim, já deixo os parabéns à sua equipe por conseguir manter esse ritmo, porque certamente não é fácil. E, assim, queria muito te agradecer, deixar aqui um espaço aí para as últimas palavras, o último recado aí para aqueles que são cotistas do Maxi Renda, aqueles que não são cotistas do Maxi Renda e queiram ser. Deixa aí um espaço aí para suas últimas palavras. Não, pô, eu que agradeço, é sempre um prazer falar com você, Nod. Vamos tentar fazer com uma frequência não tão longa, né? E estou à disposição aí para falar sobre Maxi Renda, XPCI, XP Selection, falando também sobre o agro. Estamos à disposição. É sempre um prazer falar com vocês, e qualquer dúvida, só reforçando, a gente tem o nosso canal de RI, fique à vontade aí para mandar sugestões de relatório, sugestões, enfim, de dinâmicas aqui para melhorar tanto nosso meio de comunicação aqui com os investidores, porque de fato é difícil, né? 640 mil cotistas é complicado, mas a gente tenta fazer o melhor aqui para atender aí os investidores, que são bem importantes, obviamente, para o nosso business de asset management. E eu vou dizer uma coisa que também não estava aqui na pauta, nem o André sabe disso, eu vou deixar aqui para o final para que todos saibam. Quando eu comecei a trabalhar como educador financeiro, lá em 2015 aproximadamente, eu tinha muita dificuldade de falar com gestores. Naquela época, naquele momento de mercado, os gestores não queriam falar com educadores financeiros por N motivos que nem cabe aqui mencionar. Geralmente, quando eu queria falar com o gestor, eu ligava, me apresentando, às vezes até com nome falso, dizendo que eu era apenas um investidor em fundos imobiliários e que queria informações sobre os fundos. Era a única forma que eu tinha de conseguir bater uma bola com o gestor à época. A primeira onde eu fiz o teste de falar que eu era educador financeiro e que me abriu as portas foi a XP Asset. Na época não era o André, foi basicamente na transição, na virada, mas ainda com a equipe anterior, e foi a primeira que me abriu as portas como educador financeiro, de eu poder me apresentar como educador, porque todas as outras, quando eu ligava, falava que eu era o Nod, educador financeiro, as respostas eram absolutamente secas quando eu conseguia falar com alguém. A primeira onde eu pude me apresentar e falar que eu era educador financeiro e abriu as portas para mim foi a XP Asset, por isso ela tem o meu respeito. Claro que quando a gente tiver que criticar, a gente vai criticar, quando tiver que elogiar, a gente vai elogiar, mas sempre com respeito, principalmente a XP Asset, que foi a primeira que realmente me escutou como educador financeiro há muitos anos atrás. Como eu digo, eu cheguei aqui quando isso aqui tudo era mato, o mercado era muito menor, mas os gestores eram muito mais fechados. O mercado cresceu, se desenvolveu e hoje os gestores estão muito mais abertos, inclusive a fazer entrevistas como essa que a gente fez aqui. Então eu agradeço muito ao André, à equipe da XP Asset, por essa abertura de porta anos atrás e por essa disponibilidade
agora para a gente gravar essa entrevista. Vamos marcar outras. Se você quiser mais entrevistas com o pessoal da XP Asset, deixa o seu like aqui, coloca aqui nos comentários qual é o próximo fundo que você quer que a gente faça o bate-papo aqui. A gente marca, a gente tenta fazer, tenta encaixar uma agenda aí nessa disponibilidade. E, obviamente, se você gosta aqui do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Afinal, se você gostou, quem sabe eles também não gostem. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!